Sou Evan Roberts. Desde menino clamei por Deus sobre Gales. Em Blennerk senti meu chamado. Em Moriah Chapel, o poder do Espírito transformou vidas. Deus busca corações rendidos. Afaste-se do barulho, ore e deixe o Espírito transformar sua vida. Conheça Evan Roberts, o profeta do avivamento galês. O vento cortava as encostas verdes de Logor, pequena vila no país de Gales. Era 1878. O som dos sinos da igreja se misturava às vozes simples de um povo temente a Deus. Ali nasceu Evan Roberts, filho de mineiros, em meio a uma terra marcada pela fé e pelo trabalho árduo. Desde menino, Evan era sensível à presença de Deus. Enquanto outros corriam pelos campos, ele preferia ler as Escrituras à luz de uma lamparina. A Bíblia era seu companheiro constante. Dormia com ela ao lado da cama, uma chama silenciosa acesa em seu coração. Aos 12 anos, já trabalhava nas minas de carvão ao lado do pai. Lá embaixo, entre o calor e o peso das rochas, ele orava. Orava por avivamento, por um derramar do Espírito sobre sua nação. As sombras das minas se tornaram o primeiro púlpito de sua alma. Durante uma pregação local, o pastor perguntou: "Você busca algo de Deus, Evan?" Ele respondeu com lágrimas: "Sim, quero que o Espírito Santo venha com poder." Essas palavras se tornariam o eco de toda a sua vida. Aos 26 anos, Evan decidiu estudar no Colégio de Preparação Bíblica em Newcastle, Emlyn. Ali, algo começou a arder dentro dele. Passava noites em oração. Chorava pelo pecado da nação. Seus colegas o chamavam de homem de oração, mas poucos imaginavam o que estava prestes a acontecer. Certa noite, enquanto orava, foi tomado por uma visão. Ele viu o país de Gales curvando-se diante de Cristo. As palavras ecoaram em sua mente com fogo. Gales será sacudido. Gales será salvo. Ele sabia que Deus o estava chamando. Não havia mais retorno. Durante dias, lutou com dúvidas. Sou apenas um jovem, sem nome, sem força, dizia a si mesmo. Mas uma voz interior respondia: obedeça e eu farei o resto. Evan decidiu que viveria inteiramente para esse propósito, a salvação de almas. Em outubro de 1904, Evan voltou à sua vila natal. Carregava uma convicção ardente. O avivamento começaria ali. Falou ao pastor local, Seth Joshua, sobre o que sentia. Muitos o ouviram com ceticismo, mas a fé de Evan era inabalável. Ele havia ouvido a voz de Deus. Durante uma vigília, Evan compartilhou o que o Espírito lhe revelara: 4 princípios do avivamento. Confessar todo o pecado conhecido. Remover tudo que desagrada a Deus. Obedecer prontamente à voz do Espírito. Confessar Cristo publicamente. Essas palavras se tornaram o manifesto espiritual que incendiaria Gales. Evan começou a pregar em pequenas reuniões noturnas, geralmente com menos de 20 pessoas. Mas algo sobrenatural acontecia. O povo chorava, confessava pecados, cantava hinos até altas horas. O poder de Deus se manifestava como uma onda viva. A chama se acendia. Em uma dessas reuniões, o ambiente mudou. Pessoas começaram a clamar espontaneamente. Outros caíram de joelhos. Cânticos explodiam sem direção humana. Evan apenas orava, em lágrimas. Senhor, dobra-nos, dobra-nos. Foi o nascimento do avivamento galês. As notícias se espalharam como fogo em palha seca. Igrejas se enchiam. Reuniões duravam a noite inteira. Homens abandonavam o álcool. Famílias eram restauradas. Bares fechavam. O jornal local noticiava: algo inexplicável está acontecendo em Gales. Evan Roberts se tornara o rosto de um mover divino. Ele, no entanto, recusava o crédito. Dizia: não é a obra de um homem, mas do Espírito Santo. Enquanto a fama crescia, ele buscava esconder-se na oração.
Sua meta era uma só: ver Cristo exaltado em cada alma. Os cultos não seguiam roteiro. Cânticos surgiam espontaneamente. Jovens e velhos cantavam como um só corpo. Evan chorava ao ver o povo transformado. Dizia: Não há sermão que substitua o Espírito. a atmosfera parecia o próprio céu tocando a terra. Em poucas semanas, mais de 30.000 pessoas se converteram. As ruas se encheram de louvores e até os mineiros, antes rudes, cantavam hinos enquanto trabalhavam. Era como se todo o país tivesse despertado de um longo sono espiritual. Em 1905, estimava-se que mais de 100.000 almas haviam se rendido a Cristo. O avivamento transformou a cultura, o comportamento e até a economia de Gales. Evan Roberts, o jovem mineiro que orava nas profundezas da terra, agora via o céu aberto sobre sua nação. No início de 1905, o nome de Evan Roberts ecoava em todos os jornais. De vilas pequenas a cidades industriais, multidões lotavam os templos. As reuniões não tinham pregadores fixos, nem corais ensaiados. O Espírito Santo era o verdadeiro condutor. Pessoas se convertiam durante os cânticos. Trabalhadores paravam o que faziam para orar. Até os tribunais estavam vazios por falta de crimes. A presença de Deus parecia pairar sobre todo o país. Gales vivia um Pentecostes moderno, mas com o poder veio o fardo. Evan chorava constantemente, intercedendo pelos pecadores. Sentia o peso das almas perdidas. Dizia aos amigos: Não posso descansar enquanto houver um só coração longe de Cristo. As lágrimas tornaram-se sua linguagem diária. Em poucos meses, ele viajou por dezenas de cidades. Falava horas seguidas, guiado pela emoção e pelo Espírito. As multidões o seguiam, e os convites se multiplicavam. Contudo, a saúde de Evan começou a fraquejar. Ele mal dormia, mal se alimentava. Nem todos compreendiam o movimento. Alguns líderes o acusavam de fanatismo, de desordem, de permitir excessos emocionais. Outros o invejavam. Evan sofria profundamente. Escreveu em seu diário: Meu coração está dilacerado. Busco apenas que Cristo seja glorificado. Enquanto muitos queriam vê-lo como uma celebridade, ele se retirava para orar. Passava noites em silêncio diante de Deus. Dizia: A oração é a respiração da alma. Quando o homem ora, o céu responde. Ele não queria fama, queria quebrantamento. Em meados de 1905, Evan começou a mostrar sinais de esgotamento nervoso. Chorava sem motivo aparente, sofria dores, desmaiava em público. O excesso de trabalho e a carga espiritual o consumiam. Seus amigos perceberam. O avivamento cobrara um preço alto. Buscando descanso, foi acolhido pela família Seyon em Leicester. Ali, longe das multidões, tentou recuperar a saúde. Orava em silêncio, lia as Escrituras e chorava pelo rumo do movimento. Senhor, mantém pura a chama que acendeste, dizia em suas orações. Evan começou a evitar os púlpitos. Sentia que o povo olhava mais para ele do que para Cristo. Isso o angustiava. Repetia constantemente: Deem glória a Deus, não a um homem. Para ele, o verdadeiro avivamento era quando o servo desaparece e Cristo aparece. No fim de 1906, sua saúde mental deteriorou-se. Médicos recomendaram isolamento total. Evan foi levado para Brighton, onde passou anos praticamente recluso. Poucos o viam. Muitos pensavam que ele havia enlouquecido. Mas no silêncio, ele ainda orava. Durante os longos anos de recolhimento, Evan não pregou publicamente. Porém, mantinha uma intensa vida de intercessão. Escrevia cartas a cristãos de todo o mundo, encorajando-os a buscar santidade. Seu quarto tornou-se um altar secreto. Mesmo afastado, dizia receber direções espirituais e visões. Anotava tudo em diários, com discernimentos sobre a igreja
e o futuro das nações. Para muitos, ele se tornara um profeta escondido. Para ele, era apenas obediência silenciosa. Em 1907, conheceu Jessie Penn Lewis, uma autora cristã inglesa. Ela o acolheu como amigo e intercessor. Juntos escreveram Guerra contra os Santos, um livro sobre os perigos do engano espiritual. Foi sua última obra pública. O livro causou controvérsia. Alguns consideraram suas ideias místicas demais. Outros o defenderam, vendo nele um alerta genuíno sobre os perigos do orgulho e da manipulação espiritual. Evan, porém, manteve-se distante dos debates. Sua meta era pureza, não aprovação. Com o tempo, o avivamento arrefeceu. O mundo seguiu em frente. Evan desapareceu das manchetes, mas não do coração de Deus. Enquanto muitos o esqueciam, ele permanecia fiel à oração. Sua vida oculta era como brasas ainda ardendo sob as cinzas da história. Entre 1910 e 1940, viveu discretamente em Cardiff e depois em Llanelli. Quase ninguém o reconhecia nas ruas. Ele lia a Bíblia diariamente, escrevia reflexões e intercedia pela juventude. Dizia a um amigo próximo: "Não importa se o mundo me esquece, contanto que o Espírito continue agindo." Nos últimos anos, confidenciou a um discípulo: "O avivamento verdadeiro nunca termina, ele apenas muda de rosto. O Espírito ainda busca corações quebrantados." Essas palavras ressoam como testamento espiritual de um homem que se consumiu pela chama do céu. Evan Roberts faleceu em 29 de janeiro de 1951, aos 72 anos. Foi sepultado em Moriah Chapel, o mesmo lugar onde tudo começou. Na lápide, simples, lê-se: Evan Roberts, servo de Deus, instrumento do avivamento galês. Hoje, historiadores reconhecem que o avivamento galês inspirou movimentos em todo o mundo, inclusive o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, que deu origem ao movimento pentecostal moderno. A chama acesa por um jovem mineiro alcançou continentes. Mais de um século depois, o nome de Evan Roberts é lembrado não por glória humana, mas pela rendição total a Deus. Ele provou que o avivamento não é um evento, mas um estilo de vida, nascido do arrependimento e sustentado pela santidade. Suas palavras continuam a desafiar gerações. Deixem o Espírito Santo governar a vossa vida. E também, o avivamento começa em um coração totalmente entregue. Essas frases são a essência de sua jornada, do carvão à glória, do anonimato à eternidade. Hoje, em igrejas de todo o mundo, quando o povo clama por um novo derramar do Espírito, o eco do avivamento galês ainda pode ser sentido, não como um som distante do passado, mas como o mesmo vento que um dia soprou sobre Gales, o vento do Espírito Santo. Evan Roberts nunca buscou ser lembrado, buscou apenas obedecer. E nessa obediência, tornou-se o símbolo de uma geração que aprendeu que o fogo de Deus não se mantém pelo brilho da fama, mas pela humildade de um coração quebrantado diante do trono. Quando Evan Roberts partiu, muitos pensaram que a chama do avivamento se apagara com ele. Mas o fogo de Deus nunca morre, ele apenas muda de forma. De Gales, o vento do Espírito começou a soprar sobre outras nações, reacendendo corações, igrejas e ministérios ao redor do mundo. Em 1906, enquanto Evan se recolhia em silêncio, William Seymour, um pregador negro em Los Angeles, lia relatos sobre o avivamento galês. Inspirado por eles, começou reuniões humildes na Rua Azusa. Ali nasceu o movimento pentecostal, uma das maiores ondas espirituais da história moderna. Evan nunca foi à América, mas suas orações atravessaram oceanos. O mesmo espírito que moveu Gales incendiou Azusa. Seymour dizia: "O avivamento galês nos mostrou que o Espírito Santo pode governar reuniões inteiras." Assim, Roberts influenciou o mundo sem sair de sua terra natal. Missionários levaram o testemunho galês à Índia, Coreia,
Escócia e Escandinávia. Em cada lugar, o mesmo padrão se repetia: confissão, arrependimento, pureza, louvor espontâneo. Era como se Deus tivesse escrito uma sinfonia espiritual usando Gales como primeiro acorde. A beleza do avivamento galês estava em sua simplicidade. Não havia estruturas humanas complexas, nem agendas elaboradas. Tudo fluía de corações rendidos. Evan dizia: Deus pode fazer mais em 5 minutos de obediência do que o homem em 50 anos de esforço. O legado de Roberts não está apenas nas multidões convertidas, mas nas lições deixadas. Que o verdadeiro poder nasce do quebrantamento, que o Espírito Santo não é convidado, ele é entronizado, e que o avivamento não é barulho, mas santidade viva. Evan era jovem quando tudo começou. Isso provou ao mundo que Deus não depende da idade, mas da entrega. Ele costumava dizer: Deus não busca homens fortes, mas corações totalmente seus. Essa verdade inspirou gerações de jovens avivalistas ao redor do planeta. Do avivamento galês, brotaram milhares de ministérios. Entre eles, movimentos missionários, escolas bíblicas e obras sociais. A chama também tocou a América Latina, décadas depois, reacendendo igrejas inteiras. O que começou com um mineiro orando sozinho, tornou-se uma colheita mundial. Mesmo em silêncio, Evan permaneceu um intercessor. Sua vida escondida mostra que o maior ministério não é o púlpito, mas o altar secreto. Ele viveu o que pregava. Se o Espírito Santo não tiver liberdade total, nada tem valor. Essas palavras são uma herança viva. Homens e mulheres de Deus, ao longo do século XX, reconheceram a influência de Roberts. Leonard Ravenhill o chamava de o jovem que fez Gales chorar. Billy Graham dizia que o avivamento galês foi um dos grandes testemunhos da graça soberana de Deus. Hoje, nas igrejas de adoração contemporânea, nos movimentos missionários, nas vigílias de intercessão, há ecos do avivamento galês. O mesmo clamor ainda sobe: Senhor, dobra-nos. Um pedido simples, mas poderoso o suficiente para mudar o mundo outra vez. Evan nunca quis ser um símbolo, mas tornou-se um chamado. Sua vida declara a cada nova geração: busquem a santidade mais do que o sucesso. Busquem o Espírito mais do que os aplausos. Essa é a marca dos verdadeiros avivalistas. Para Roberts, o avivamento não era um evento isolado. Era o próprio cristianismo em sua forma mais pura. O Espírito Santo veio para dominar a vida inteira, ele dizia. Não se tratava de um momento de emoção, mas de um modo de viver sob o governo de Cristo. Até hoje, em Moriah Chapel, o pequeno templo em Loughor, há visitantes de várias nações. Entram em silêncio, ajoelham-se e oram. Ali, no mesmo chão onde Evan chorou, muitos ainda sentem a presença palpável de Deus. O tempo não apaga o que o Espírito escreveu. Mesmo tendo sido esquecido por décadas, o nome de Evan Roberts ressurgiu com o tempo. Historiadores, pregadores e cineastas redescobrem sua história, mas para o céu ele nunca esteve esquecido. Seu nome foi lembrado desde o primeiro clamor nas minas. O avivamento galês não foi apenas um fato histórico, foi uma profecia viva. Ele apontava para o que Deus ainda deseja fazer nas nações: corações puros, igrejas rendidas, sociedades transformadas. Um prenúncio do reino que está por vir. Muitos tentaram reproduzir o avivamento, mas o segredo não está nas formas, e sim no coração. Evan sempre dizia: o Espírito Santo não precisa de métodos novos, mas de vasos limpos. Essa é a fórmula eterna do fogo que nunca se apaga. No final de sua vida, já fraco, escreveu uma última frase em seu diário: tudo é de Cristo. Ele é tudo. Era a síntese de sua jornada. O menino que desceu às minas em oração e subiu às alturas espirituais pela fé.
Hoje, quando o mundo fala de avivamento, fala, ainda que sem saber, do que Deus fez por meio de Evan Roberts. Ele foi o canal de um rio que ainda corre. E cada vez que um coração se rende, o avivamento continua. O fogo que começou em Gales ardeu em Azusa, atravessou oceanos, chegou à África, à Ásia e às Américas. Mas seu destino final não é geográfico, é espiritual. Está em cada alma disposta a dizer: Senhor, dobra-me e usa-me como quiseres. O mesmo vento que soprou sobre as colinas de Logor ainda sopra hoje. E cada vez que alguém se ajoelha e clama por santidade, a história se repete e o avivamento galês vive outra vez, porque o Espírito Santo nunca deixou de buscar corações completamente seus.